Somente uma mudança de consciência pode trazer melhores condições. Entendamos que a melhoria da humanidade não trará harmonia duradoura mais do que uma mudança no partido político no poder trará uma mudança radical em nossas condições de vida. Tirar os políticos do cargo não é a resposta. Deve haver primeiro uma mudança de consciência e, se houver uma mudança de consciência no homem da rua, isso mudará a natureza dos políticos. A resposta é elevar-se acima da crença na boa e na má humanidade, para a realização da identidade espiritual. Teremos então um tipo diferente de candidato e uma liderança de maior qualidade, por causa de nossa realização interior. O mundo inteiro não precisa ser transformado. A história do mundo pode ser mudada por 10 homens justos aqui e agora. A consciência iluminada de um Papa pode mudar a atitude e a altitude de grandes segmentos do mundo. Um Papa ali, um bispo aqui, um ministro aqui, um padre ali, um rabino ali, um homem no mundo dos negócios, todos com a ideia de liberdade avançada individualmente por meios espirituais, podem fazer milagres. Portanto, não se trata de transformar o mundo, mas de trazer à tona um aqui e outro ali, para serem luzes em suas comunidades. Então, esses poucos levantarão outros com eles. O objetivo principal deste trabalho não é tentar nos aperfeiçoar humanamente. Nosso objetivo é a realização de Deus e, quando isso é alcançado, automaticamente nos tornamos filhos de Deus, filhos dessa família espiritual. É a experiência de Deus em nós que nos liberta, mas quando alcançamos nossa liberdade, esse estado de consciência alcançado abençoa aqueles em nossa casa ou comunidade que são receptivos e responsivos e, em certa medida, os liberta. O que você e eu estamos recebendo como benefícios de nosso estudo e prática do caminho infinito é de muito menos importância do que a mensagem está fazendo para levantar o mundo inteiro. Deve ser lembrado que não existe um caminho infinito separado e à parte de sua consciência e da minha. Não existe um caminho infinito suspenso no espaço. Qualquer que seja o caminho infinito que existe na Terra, é o que está ativo na consciência. E, a menos que os princípios do caminho infinito encontrem atividade e expressão na consciência individual, eles não serão expressos no mundo. Portanto, cada um de nós tem a responsabilidade de viver esses princípios. A liberdade não é obtida lutando ou fazendo cruzadas por ela, mas mantendo-a sagrada e secreta dentro de nossa própria consciência, vivenciando-a e concedendo-a a outros, e assim observando-a se espalhar pelo mundo. As cruzadas não mudam nada, porque não mudam a consciência do indivíduo. Alcançar a liberdade espiritual, econômica ou política não acontece pelas tentativas externas de alcançar esses objetivos. A consciência deve ser elevada de sua condição humana, de sua crença de que a autopreservação é a primeira lei da natureza humana, para a ideia do Mestre de amar o outro como amamos a nós mesmos e, mais especialmente,
deve aceitar a revelação de que nenhum homem na terra é nosso pai. Existe um pai e uma grande irmandade. Perceba a visão ampla. Coloque a liberdade do mundo nas mãos do infinito. Tire-a das mãos do homem e perceba que este mundo não está à mercê do pecado ou da estupidez. Se devolvermos a autoridade à consciência divina, então essa liberdade, essa ideia cujo tempo chegou, se expressará. Se a liberdade deve ser alcançada e mantida no mundo, portanto, ela terá que ser alcançada substituindo a autopreservação como guia de conduta pelo amor ao próximo. Isso requer altruísmo. O ser humano médio vive principalmente para si mesmo e sua família. Raramente há uma visão mais elevada do que isso. Muitos poucos podem ir tão longe a ponto de doar as roupas não usadas penduradas no armário, ou enviar comida excedente para os pobres. Quase toda a experiência humana é um meio de vida para o indivíduo e sua família, com apenas um pequeno pedaço sobrando para os outros. Portanto, não tem sentido para ninguém pensar em termos de liberdade para seu país ou para o mundo, até que esteja pronto para se dedicar à tarefa de torná-lo expressão em sua própria experiência. Devemos chegar ao ponto em que sejamos completos em Deus, porque eu e meu Pai somos um. O lugar onde estou é solo sagrado. Esta é a liberdade espiritual em que o homem é totalmente dependente da graça de Deus. Só então ele alcança a liberdade. Ele tem que saber que, mesmo que todo o seu bem terreno fosse tirado dele, ele ainda está em solo sagrado, e os anos perdidos do gafanhoto serão restaurados. Olhe por cima das cabeças das pessoas e veja a graça espiritual que é onipresente, que é a fonte de toda a harmonia humana. Tente visualizar essa tela maior da vida, de modo que você não meça sua vida espiritual pelo que ela está fazendo a você e aos seus, e apenas a você e aos seus. Em vez disso, veja como a medida de liberdade espiritual que você atinge e é a medida de liberdade espiritual que você está devolvendo ao mundo, acelerando o dia da liberdade para todos. Como convidados da vida, somos apenas visitantes temporários da Terra. Não nos é dado possuir nada aqui permanentemente, porque não podemos levar nada conosco quando partirmos, exceto os tesouros espirituais que acumulamos. Mas lembre-se de que todo tesouro espiritual que levaremos para o próximo plano da existência é um tesouro espiritual que também deixaremos para trás. Não é finito, é a própria onipresença. Uma vez que adquirimos a realização de uma verdade espiritual, ela é nossa por toda a eternidade, mas também é aquela que ficará para trás na consciência da humanidade, para se multiplicar. Esta é a lei espiritual. Quando começamos um estudo espiritual, trecho nota de gabinete. Quando começamos um estudo espiritual, a maioria de nós está pensando nos benefícios que esperamos receber dele. De uma forma ou de outra, o objetivo de buscar qualquer tipo de ensino é para o benefício próprio
ou alguma forma de autoaperfeiçoamento. Seria muito incomum alguém sair e procurar um ensinamento que beneficiaria o mundo, porque, até que a sua consciência tenha sido espiritualizada, os interesses de uma pessoa estão preocupados principalmente com ela e sua família. É surpreendente quantas pessoas, ao ouvir falar desta obra, escrevem e pedem ajuda para um membro de sua família que tem alguma deficiência física, mental ou moral. Mas, quando lhes é dito que deve haver alguma cooperação e estudo da parte deles, nada mais é ouvido deles. Aparentemente, seu interesse não vai muito além de si mesmas e, embora seja verdade que isso não acontece em todos os casos, a maioria das pessoas busca, em maior ou menor grau, apenas beneficiar-se. Mas isso não deve ser verdade para os alunos do Caminho Infinito, porque, quase desde o início, como parte da mensagem do Caminho Infinito, os alunos foram instruídos a continuar o trabalho mundial. Como resultado, grupos foram formados em todo o mundo, trabalhando secreta e sagradamente para trazer luz à era espiritual. O próprio fato de que hoje temos um caminho infinito deve indicar que chegou a hora da Terra para tal transição na consciência. Uma mudança que ocorre quando nossa consciência está aberta puramente para receber a percepção do Cristo residente, sem qualquer razão para fazê-lo. Ainda que vivamos somente de acordo com os 10 mandamentos e com o Sermão da Montanha, ainda assim estamos vivendo de acordo com a mensagem da verdade. Mas podemos nos afastar da mensagem da verdade a qualquer momento em que nossas meditações deixem de ter algum pensamento de aperfeiçoamento. No início dos anos 1900, o mágico elétrico Steinmetz disse que o segredo do poder espiritual seria revelado neste século. Sua previsão está prestes a se concretizar, porque a era que agora está chegando ao fim não só deu ao mundo grandes descobertas e invenções científicas, mas também a mensagem da verdade. A mensagem da verdade inclui aqueles princípios com os quais a maioria de nós está familiarizada e que estão ocultos nos 10 mandamentos e no Sermão da Montanha. Os seres humanos são tão completamente centrados e circunscritos a si mesmos, entretanto, que honestidade e integridade não são naturais para eles. A autopreservação, em vez da honestidade e integridade, é geralmente aceita como a primeira lei da natureza humana. Foi até considerado necessário ordenar que amássemos nossos pais e mães. Mesmo isso não é natural para os seres humanos, e por isso teve que ser ensinado a eles. Há uma atitude totalmente diferente, entretanto, entre aquelas pessoas que seguem o estilo de vida do Cristo. Para elas, é normal e natural amar o próximo como a si mesmo, pois evoluíram para além do estado de consciência de sobrevivência e autopreservação. Elas chegaram a um ponto em seu desenvolvimento que pode ser descrito como consciência de Cristo. Esta é a consciência que normal e naturalmente ora pelo inimigo e perdoa 70 vezes 7. Essa consciência não tem vestígios de vingança ou punição
de olho por olho e dente por dente. Se, a qualquer momento, nos voltarmos para Deus em busca de cumprir um desejo, ainda que seja bom, ainda não espiritualizamos nossa consciência, porque a consciência espiritual é uma consciência que não dá poder a nada ou a ninguém. Não precisa de um poder divino. Isso não é acabar com Deus, é um reconhecimento de que Deus existe, é um pleno descansar em Deus. A consciência que não teme os poderes externos é a presença de Deus e o poder de Deus, e este é o poder espiritual. Um relaxamento completo do poder, de desejar o poder ou de tentar contatar o poder, nos deixa em um estado de ser, e este é o poder espiritual liberado. Enquanto houver pessoas lutando contra condições más, haverá condições más para combater, porque a mente que acredita em dois poderes ainda está criando condições de bem e de mal. Somente quando retirarmos o poder deles, quando pararmos de lutar contra eles, esses poderes malignos deixarão de existir. O trabalho mundial, no qual os alunos do Caminho Infinito se envolvem, não está lutando contra pessoas más ou condições más. Está retirando o poder deles e os alunos se tornando transparências tão claras que o Cristo pode fluir através de sua consciência e dissolver as imagens dos sentidos. Os alunos do Caminho Infinito não oram pela paz ou pelo bem temporário. Sua oração pelo mundo é a compreensão do não poder da mente carnal e da natureza de Deus como consciência individual. A consciência humana universal é o que constitui a crença em dois poderes e, portanto, cria as condições deste mundo, mas é o reconhecimento do indivíduo da falta de poder desta mente carnal universal com suas imagens que libera o Cristo na experiência humana. Cada vez que temos uma experiência que prova o não poder de qualquer coisa a que o mundo dá poder, não estamos apenas diminuindo a crença universal, mas também tornando possível que alguém, em algum lugar, receba o que liberamos na consciência. Os 50 ou 60 mil de nós que estão estudando o Caminho Infinito e que, em algum grau, estão impessoalizando o bem e o mal, são responsáveis por outros adotarem este mesmo princípio, porque há apenas uma consciência. Este é um princípio de vida ainda não conhecido pelo mundo em geral, mas compreendido pelos estudantes do Caminho Infinito por meio do estudo de seu ensino. Os efeitos desse princípio foram sentidos por todo o tempo conhecido, mas o princípio em si não havia sido revelado. O Caminho Infinito é um dos primeiros ensinamentos puramente místicos dos dias modernos. É a consciência iluminada aparecendo na experiência humana como a consciência daqueles indivíduos prontos para ela, mas uma atividade de Deus, a verdade revelando-se na consciência humana. Não poderia ser limitada aos poucos que escrevem ou leem a mensagem. Na verdade, somos apenas transparências através das quais esta mensagem deve chegar ao mundo inteiro. Você pode testemunhar que é isso que está acontecendo. Em todos os lugares
indivíduos estão recebendo essas comunicações e livros estão sendo escritos, apresentando ideias novas para aqueles que não são estudantes do caminho infinito. Esses agora estão alcançando a consciência humana em todo o mundo.